a falta de constância na fé, a falta de constância no seu relacionamento com Deus, abre brechas para que você perca a presença do Senhor. E sem a presença de Deus na sua vida, você não consegue avançar debaixo da bênção. E é isso que eu quero te instruir hoje. Como não perder o foco e manter a sua direção conforme o propósito de Deus. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à sua dopamina do dia, uma palavra de Deus, de direcionamento, de instrução, de bênção para a sua vida. Então já pega essa dopamina e compartilhe com mais pessoas, convide suas amigas para receberem essa palavra, que eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Não esqueça também de curtir, comentar aqui no vídeo aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração. E se você é nova por aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas dopaminas. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu li o livro de Juízes. O livro de Juízes foi um livro que eu li no ano passado, em 2024, onde eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia o ano inteiro. Eu tinha sempre esse desejo no meu coração e era constante esse desejo. Mas todos os anos eu começava bem e parava no meio do caminho. Já aconteceu isso com você? Pois bem, eu vivia nesse processo de querer ler a Bíblia, mas não conseguia, e eu vivia dizendo, eu não consigo entender, me dá sono, não dá, isso não é pra mim. E, consequentemente, com o passar do tempo, eu fui me acostumando em não ter essa prática. Só que chegou um dia em que eu entendi que se eu não me desafiasse, se eu não colocasse isso como prioridade na minha vida, eu não conseguiria romper estes desafios. E foi quando, então, eu consegui ter essa grande bênção na minha vida de viver esse processo de ler a Bíblia toda durante um ano. E ao longo dessas leituras, eu fui aprendendo muitas coisas. E o livro de Juízes foi onde me ensinou o que eu realmente preciso fazer e também o que eu não devo fazer. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você, te ajudar a manter o foco naquilo que realmente você precisa ter a atenção. Olha que interessante o que diz lá em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. E se você ler um pouquinho antes, você vai ver que está falando ali ainda do período em que Josué era ainda o líder do povo, onde ele já tinha finalizado a distribuição das terras, onde o povo já estava estabelecido em seus territórios e já estavam vivendo ali a sua vida e a sua prática com Deus de adoração, de buscar ao Senhor, conforme havia sido instruído através da vida de Moisés. Só que chega o momento em que Josué morre. E ao falecer, o povo de Deus começa a ficar o quê? Sem direção. Em Oséias 4:6 diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Talvez você já tenha até ouvido essa expressão. E isso é uma verdade, nós vamos ver aqui no livro de Juízes. Quando o povo perde uma referência de alguém que direcionava, que mantinha eles no foco, no propósito, na conexão com Deus, o povo começou a se perder. Vira e mexe vivia em processos de altos e baixos. Você já se sentiu assim na vida? Momentos em que você está lá no auge com Deus, vivendo uma vida abençoada, vivendo a presença do Senhor, tendo o favor e a mão do Senhor sobre a tua vida, e de repente, em outros momentos, você está lá no baixo. Parece que você não consegue mais ter aquele mesmo ânimo que você tinha antes de ler a Bíblia, de ir à igreja, de ouvir a palavra, de se dedicar ao estudo da palavra, e consequentemente parece que sua vida começa a ficar toda amarrada, toda perturbada, bagunçada. Você já se sentiu assim? Pois bem, no livro de Juízes nós vemos exatamente esse relato, de forma muito prática. E aqui traz pra gente uma instrução poderosa que, se você aprender e colocar em prática na sua vida, você nunca mais vai viver esses altos e baixos espirituais e até mesmo no seu relacionamento com Deus. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 2 de Juízes. Depois que toda aquela geração, ou seja, aquelas pessoas, assim como Josué, que mantinham as suas práticas de fé, que estavam alinhadas à palavra de Deus, depois que todas essas pessoas foram reunidas aos seus antepassados, ou seja, faleceram, não estavam mais vivas, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E essa nova geração que surgiu, ou seja, os filhos daqueles que faleceram, ou os netos daqueles que faleceram, eles não tinham referência de Deus.
Eles ouviam falar, mas não sabiam exatamente o que Deus tinha feito, porque o povo já estava vivendo na sua terra, já estavam vivendo uma vida livres da escravidão que eles saíram do Egito, então eles não conheciam exatamente aquela opressão do passado. Eles nasceram num bom momento, né? Numa boa fase. E aí nessa boa fase, nesse bom momento, essas pessoas elas não tinham referência de Deus. E sabe qual é a consequência de um povo que não tem a referência de Deus? Olha só o que diz. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Bealins, ou seja, outros deuses. Começaram a fazer tudo o que era oposto ao propósito de Deus. Porque sem a referência, eles perderam a direção do que deveria ser feito. Eles não sabiam que eles eram filhos de Deus, que eles foram adotados como um povo de Deus, que deveriam servir ao Deus vivo, e começaram a praticar aquilo que eles aprendiam com os outros povos. E aí, se a gente vai um pouquinho mais adiante, no verso 16, olha o que diz. Então, o Senhor levantou o quê? Juízes. E aí começa a geração de juízes ao longo do livro de Juízes, sempre levantando homens e mulheres de Deus para direcionar o povo através da palavra. E esses juízes libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Porque se você ler aqui dentro do contexto, você vai ver momentos em que Deus de fato fica tão entristecido com as atitudes e com as práticas do povo e com a falta de referência que eles tinham de Deus, que Deus começa a tirar a mão. E quando Deus tira a mão, conquistadora, as coisas começam a desandar. Então o povo ia para a guerra e perdia. O povo começava a ser oprimido pelos seus inimigos. E eles começaram a viver então um tempo de perturbação, de tribulação, um tempo onde eles não conseguiam compreender o porquê que as coisas estavam dando errado. E aqui começa então a nossa reflexão. Muitas vezes nós estamos vivendo num tempo bom, num tempo onde estamos debaixo da graça de Deus. Só que a nossa postura no tempo bom é o que vai ditar se manteremos ou não esse tempo bom, ou se o tempo bom não ficará mais entre nós. É claro que nem tudo que acontece na nossa vida de ruim é porque nós estamos pecando, errando, desobedecendo. Mas eu posso dizer que boa parte daquilo que nós vivemos de ruim é porque nós estamos tendo atitudes indevidas diante da presença do Senhor. É porque, sem percebermos, nos envolvemos tanto na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, nos nossos desejos, que deixamos Deus de lado, vamos deixando de priorizar a Deus, vamos priorizando outras coisas. Nosso trabalho, nossas tarefas, nossa casa, nossa família, e a gente deixa Deus de lado. Lembra que eu falei do meu desejo de ler a palavra, de buscar a palavra, mas que eu não conseguia? Por que eu não conseguia? Era porque realmente eu não era possível, não era viável? Não. E eu vivi isso na pele. Porque em 2024 eu coloquei o Senhor como prioridade na minha vida. Eu dedicava mais tempo lendo a palavra do que fazendo outras coisas. E de fato, uma escolha precisa ser feita e automaticamente outra coisa precisa ser renunciada. Então eu renunciei algum tempo que eu tirava mais para mim para estar com Deus. Eu renunciei a algumas tarefas e atividades que eu fazia nas minhas manhãs para ter mais tempo com o Senhor. E eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu cresci, eu amadureci de forma exponencial. Foi ali que eu vi o Senhor trazendo sabedoria para minha vida de uma forma que eu nunca antes tinha tido. Porque eu entendi a diferença entre você ser inteligente e você ser sábia. A inteligência faz você aprender com os seus erros, como era o caso do povo aqui. Eles erravam, aí tinha que vir um juiz e falava: ei, povo, vocês estão errando, olha só, é assim, assim, assim que vocês precisam fazer. E aí o povo caía em si, se arrependia dos pecados, começavam a praticar as coisas certas e aí as coisas mudavam e voltavam a ficar bom. Mas aí depois aquele povo morria, vinha um outro povo e consequentemente o mesmo problema, a mesma consequência, os mesmos erros. Aquele ciclo repetitivo. Então era um povo que aprendia com a inteligência. Então eu errei, eu errei, então agora eu não vou errar mais porque agora eu já sei que aquilo é errado. Mas o que o Senhor espera de nós é um povo que seja sábio. Um povo que siga a instrução sem que precise passar pela prova. Você consegue entender? Tem muita gente que está passando pela prova que não precisava estar passando, se fossem pessoas sábias.
E como é uma pessoa sábia? A pessoa sábia, ela busca a instrução. Aonde? Naquilo que já tem direcionamento, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa instrução, é o nosso manual de vida. Então, se nós dedicarmos tempo conhecendo a palavra, nós vamos entender o que nós devemos e o que não devemos fazer. E a consequência disso é que nós evitaremos grandes problemas e provas, situações que hoje talvez estejamos passando por não termos a sabedoria. Então foi aí que o Senhor começou a me trazer essa clareza. Então eu comecei a dedicar mais tempo em buscar a sabedoria do que tentar aprender com a inteligência. Porque é natural do homem querer aprender com a inteligência. É errando que se aprende, não é assim a frase? Mas com Deus é diferente. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender através dos exemplos que Ele já trouxe em sua palavra. E o povo de Juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai entender de forma muito clara que não era necessário que o povo passasse por aquelas aflições, mas eles passavam porque eles não tinham foco em Deus. O foco estava neles mesmos, o foco estava nos seus próprios desejos, na sua vida, no seu cotidiano e não na palavra. E era necessário que o tempo todo Deus levantasse alguém que fosse sábio, que fosse instruído na palavra para direcionar as pessoas. E nos tempos de hoje não é diferente. Não é à toa que Deus levanta pessoas na palavra para direcionar outras pessoas. Não é à toa que nós estamos aqui todas as manhãs com essas dopaminas. Dopaminas que vêm com uma palavra de direcionamento para a tua vida. Seja uma palavra de força, de ânimo, ou uma palavra de instrução como essa que você está recebendo hoje. Mas cabe a você ouvir essa palavra, internalizar essa palavra no teu coração e falar, eu vou praticar. Ou até mesmo ignorar. Cabe a você, é uma escolha sua. E olha só, o povo, mesmo tendo pessoas que eram levantadas para direcionar, olha só como o povo agia. Muitas vezes o povo não valorizava isso que Deus fazia. O povo não ouvia muitos dos juízes que eram levantados. E eles continuavam lidando com os seus próprios erros sem se arrepender. Olha só, no versículo 18 diz assim: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz, ou seja, com o homem da palavra, com a pessoa que levava a palavra, e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Porque Deus ele estava com o juiz, não com o povo. Porque o juiz buscava sabedoria, o povo buscava só querer aprender com a inteligência, ou muitas vezes não queria nem aprender, só queriam viver suas vidas sem rumo, sabe? Sem direção. E aí, continuando o texto, diz assim: pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e o afligiam. Ou seja, Deus tinha misericórdia, não era do povo, e sim dos juízes que clamavam a Deus e falavam, Deus tem misericórdia, Senhor ajuda-nos, Senhor restaura este povo, restaura a nossa sorte. Eram esses homens e mulheres que eram levantados por Deus, que através da vida deles, que atingia a vida de todo o povo. E preste atenção no que eu vou te falar. Existem coisas que não estão atingindo talvez a sua vida, ou a vida daqueles que você ama, que não estão buscando a sabedoria, porque existem pessoas posicionadas intercedendo. Talvez você seja essa pessoa posicionada, intercedendo pelo seu marido, pelos seus filhos. E é por isso que muitas desgraças não nos alcançam. Pela misericórdia do Senhor, porque você tem intercedido. Talvez você esteja do outro lado. Alguém está intercedendo pela sua vida e você nem imagina. E é por isso que você não tem vivido muitas desgraças que deveria estar vivendo, porque o Senhor tem tido misericórdia. Mas cabe a gente ter essa percepção e buscar a presença de Deus sem que a gente precise passar pela prova. Você consegue compreender? Então deixe o Senhor te capacitar para que você seja uma mulher sábia, posicionada. E no 19 diz assim: mas quando o juiz morria, olha só o que acontecia. O povo voltava aos caminhos e ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Dá para piorar, com certeza dá. Então não seja uma pessoa que deixa a palavra de Deus passar. Não seja dependente da fé de uma outra pessoa. Seja você
a pessoa posicionada em oração, em estudo da palavra. Seja você a mulher sábia. Tem muitas vezes a gente vai pedir oração para outras pessoas, quando na verdade deveria ser nós que deveríamos estar orando. Muitas vezes nós vamos pedir uma palavra para alguém, quando deveríamos ser nós que deveríamos estar lendo a palavra. Você consegue compreender? Deus está nos chamando hoje para mais intimidade. Deus, Ele quer se revelar a você. Da mesma forma que Ele fala com aquela pessoa que você tanto admira, que você fala, poxa, eu queria ser sábia como essa pessoa, Ele também quer falar com você. Mas cabe a sua dedicação. O quanto você está dedicada a se aproximar de Deus. Mantenha o foco na palavra, mantenha o foco no Senhor. E aí sim você verá a mão dele estabelecer a tua vida, o teu caminho por onde você passar e por onde você estiver. Porque o Senhor, Ele está contigo a partir do momento que você também está debaixo da presença dele. Então, se é isso que você deseja para a tua vida, priorize hoje o Senhor. Foque na palavra, foque em Deus e deixe que Ele direcione os seus passos. Que essa palavra seja um direcionamento para a tua vida hoje, que você tenha a clareza do que tem que ser feito e comece a ter novas atitudes hoje para a sua transformação. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!